Olá, pessoal! Estamos iniciando a segunda temporada do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura. Olá a todos! Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC, e esta é a Alana Rodrigues, diretora de Relações Institucionais. No episódio de hoje do IPC Explica, continuaremos a abordar o currículo de sustentabilidade do cacau, focando hoje na gestão da produção. Queremos entender a importância da gestão eficiente da propriedade, a diferença entre práticas fundamentais e prioritárias e como essas práticas contribuem para a sustentabilidade da cacauicultura brasileira. Para nos ajudar a entender melhor como a gestão da produção pode impulsionar a sustentabilidade na cacauicultura, contamos com a participação de dois grandes especialistas. Vitor Stella, coordenador técnico do Cocoa Action Brasil e um dos responsáveis pela elaboração do currículo de sustentabilidade, e João Eduardo Ávila, engenheiro agrônomo, coordenador de projetos da área de ESG das cadeias agropecuárias responsáveis do Imaflora, um dos implementadores do projeto Cacau 2030, coordenado pelo Cocoa Action Brasil. Vitor e João, sejam bem-vindos e obrigado por estarem aqui com a gente. Olá, Ana. Olá, Alana. Obrigado vocês pelo convite. É sempre um prazer poder participar aqui com vocês do podcast da IPC. Olá, Ana. Olá, Alana. Satisfação estar por aqui. Espero poder contribuir com esse tema tão importante para a cacauicultura. Muito bem, então vamos começar. Vitor, o que significa gestão da produção para o currículo de sustentabilidade do cacau e qual a sua importância para garantir a sustentabilidade na propriedade? A gestão da produção, ela auxilia o controle das operações e planejamentos de uma propriedade rural. Então, quando bem organizadas, as informações podem facilitar a realização das diferentes operações, inclusive de tomadas de decisão. Dessa maneira, a gestão da produção, ela visa a melhoria contínua da produção agrícola, de modo a cumprir não só a legislação vigente, mas também alcançar bons resultados dentro da propriedade. Então, dessa maneira, Ana, a gente tem que a gestão da produção, ela engloba aspectos como profissionalizar o seu negócio, melhorar os controles de custos da produção, melhorar o manejo das áreas produtivas e das áreas de preservação, além de obter melhorias em rentabilidade, facilitar o processo de rastreabilidade e também outros aspectos, como, por exemplo, auxiliar no acesso à tomada de crédito pelo produtor. Bacana, super obrigada, Vitor. Até aproveitar aqui para cumprimentá-los, não fiz ainda. É um prazer poder conversar com vocês hoje, Vitor, João. E aí, aproveitando um pouco o gancho que você falou agora, Vitor, eu queria passar a bola para o João. João, a gestão da produção no currículo de sustentabilidade do cacau, está dividida em 9 classes. Quais são essas classes e qual a razão e a importância dessa divisão? Bom, Alana, como o Vitor destacou, o currículo traz essa expectativa, né, esse objetivo da melhoria contínua da produção e da gestão em si da propriedade. Então, ao adotar essas orientações previstas no currículo, no manual de implementação, o produtor, a produtora rural, vai saber que está em um bom caminho para alcançar essa produção mais eficiente e, consequentemente, mais sustentável. A divisão em classes, ela, como citada, essa dentro da gestão da produção, tem a finalidade de apontar os principais temas referentes ao manejo da propriedade rural e da cultura, do manejo da cultura do cacau em si, né? Além disso, essa separação em classes também facilita a compreensão de todos que acessam o material, apontando as principais práticas a serem observadas tanto para a implantação da cultura quanto do seu manejo. Então, as classes são, vou citá-las aqui, tá? A primeira delas, a gestão da propriedade, depois material propagativo, densidade de plantas, conservação de solo e aptidão, a localização das roças de cacau, avaliação da fertilidade do solo, necessidade de irrigação, a aplicação de agrotóxicos e poda e manejo da luz, né? Ou seja, você ter essas orientações para que você tenha
um melhor rendimento, né, um maior manejo, tanto da propriedade quanto da lavoura de cacau em si. Muito bom, João. Essa organização também traz para a gente uma forma de olhar para o tema. E aí, Vitor, a gente queria entender agora um pouco sobre a primeira classe, que é a gestão da propriedade. O que realmente quer dizer isso e quais as vantagens para o produtor de adotar as práticas que ali estão descritas na gestão da propriedade? Legal, Ana. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta importantíssima, né? Por quê? Porque, no nosso entendimento, a gestão da propriedade é o passo inicial para que o produtor tenha um melhor entendimento do seu próprio negócio. Então, conforme eu disse anteriormente, essa classe ela traz aspectos que auxiliam o produtor não só no cumprimento das legislações, mas também a se preparar para intervenções de manejo nos momentos corretos e mais adequados. Por que isso? Para que a gente tenha cada vez mais um uso racional dos insumos que são utilizados dentro da propriedade. Então, em uma propriedade organizada, os produtores eles possuem, por exemplo, o entendimento claro das diferentes áreas que eles possuem dentro daquela propriedade. Onde estão as áreas de preservação permanente, as APPs, onde estão as reservas legais, onde estão as benfeitorias, por exemplo, da fazenda, as quadras de produção mais ou menos produtivas e assim por diante. Então, para isso, o produtor ele não necessita nada muito para ter esse entendimento da gestão da propriedade. Né? Um croquis, por exemplo, feito à mão, né, ou uma foto aérea da propriedade, já é o suficiente para que o produtor tenha clareza sobre esses aspectos. Né? Além disso, a gestão da propriedade ela traz a necessidade da inscrição da fazenda no cadastro ambiental rural, que a gente sempre ouve por aí, né? O famoso CAR. O cadastro ele é obrigatório para todas as propriedades agrícolas e pode, inclusive, facilitar o acesso à tomada de crédito junto às instituições financeiras. E eu queria destacar também que outro aspecto fundamental que a classe da gestão da propriedade traz é a questão do registro de operações na fazenda em si. Né? Fazer anotações é um hábito que ajuda o produtor a tomar decisões sobre a gestão da propriedade e o manejo do cacau em si. Então, o que nós costumamos dizer é que não dá para confiar sempre só no que está na nossa cabeça, né? Porque a gente pode acabar se esquecendo e perder algumas informações que são importantíssimas na gestão do negócio, na gestão da propriedade. Então, somente com tudo anotado, né, a gente sabe a hora certa dessas tomadas de decisão. E isso também, obviamente, facilita todo o trabalho técnico que tem que ser feito dentro da propriedade. Dessa maneira, o produtor consegue analisar se a produção está gerando ou não boa receita, ou mesmo se os custos da produção dele estão altos, né? Consegue também, dessa maneira, distinguir as diferentes quadras dentro da propriedade, né? A respeito, por exemplo, de produtividade, idade de plantas, qual é a densidade de plantas de cacau que eu tenho dentro dessas quadras, práticas de manejo, entre outras, né? Então, as anotações, elas devem ser feitas diariamente também, e assim como eu coloquei no início da minha fala, né, de você ter um croquis simples, um desenho feito à mão, ou imagens aéreas ali da propriedade, essas anotações, elas podem e devem ser feitas também da melhor maneira para o produtor, e isso pode ser de maneira simples, né, ou seja, em cadernos de anotações, cadernos de campo, planilhas, e entre outros que o produtor pode julgar mais fácil para ele. Né? Dessa maneira, então, a gente consegue ter um controle profissional da propriedade. Então, essa classe, ela diz muito sobre isso, sobre o controle profissional das propriedades agrícolas. Legal, Vitor. É interessante porque a gente pensa sempre quase que diretamente na produção agrícola em si, mas a gestão da propriedade é tão importante quanto, né? Uma coisa não anda sem a outra, e é importante tomar conta, por assim dizer, desse item também. Muito bacana que o currículo traz isso aí para o produtor. E aí,
pensando aí de novo, né, na sequência de classes que o João já apresentou, a gente tem aí também outras classes que tratam mais diretamente sobre a produção agrícola. Densidade de plantas, avaliação da fertilidade do solo, poda e manejo de luz. João, por que que esses aspectos estão na gestão da produção e como estar atento a esses aspectos pode fazer a diferença em uma propriedade? Bom, só também trazendo um pouco sobre o ponto do que o Vitor apresentou agora, essa gestão, ela acho que é bem pertinente também sobre a questão da rastreabilidade do cacau, né? Um tema tão caro atualmente, a gente tem que olhar para isso com mais carinho. Então, todo esse relatório, essa organização da propriedade, com certeza passa a ser mais facilitada se começar bem feita pelo organismo agrícola, né? Ser por dentro da propriedade rural. Mas respondendo a sua pergunta, Alana, essas classes elas estão diretamente relacionadas às práticas de implantação e manejo da cultura do cacau. É bem as questões que envolvem a produção, né, as escolhas que envolvem a localização, a densidade de plantas, isso tudo tem a ver com o sucesso da sua lavoura de cacau. Então, por exemplo, um produtor rural que está interessado em plantar a cultura, ele vai precisar olhar para esses pontos. Então, a questão do solo. Ele vai olhar se a textura é adequada, se o solo é fértil ou não, qual é a profundidade de solo, se é uma área inundável ou não. Então, são várias informações que permeiam esse ambiente, né, esse conhecimento que envolve o solo. Depois, ele vai avaliar se precisa de água, né, de um sistema de irrigação. O cacau ele é muito exigente em água, da mesma forma que ele também não suporta muito o vento. Então, ele tem que olhar para esse ambiente de necessidade de irrigação. Os materiais de propagação, se vão ser clones, se vão ser híbridos, enfim, é, se tem uma fonte segura de material propagativo para ser usado, né, na implantação dessa nova lavoura. E também do próprio ambiente que ele está. Se ele está num ambiente de cabrucas, né, que é aqui na região sul da Bahia, Espírito Santo, é bem tradicional, um sistema tradicional de produção de cacau sobre a floresta atlântica, ou se é um sistema agroflorestal, está plantando o cacau junto com outras árvores, né, consorciadas, ou até se é um cacau a pleno sol, plantio solteiro. Em todas essas escolhas, em cada sistema desse, ele vai ter que ter um olhar muito atento. É sempre bom ter um acompanhamento técnico, né, profissional para isso, para que erre o menos possível nesse início da implantação. E com certeza com isso, é, vai interferir diretamente nos custos operacionais, no desenvolvimento da cultura, na produção por área e, consequentemente, na renda para o produtor, né, que, sem dúvida, é um ponto muito importante para a sustentabilidade do organismo. Muito bacana isso, né? E a gente vê que não basta querer plantar, né? E aí, pensando, né, ainda temos essas outras classes que estão muito conectadas com as que o João acabou de falar, Vitor, que diz respeito à conservação do solo e aptidão, à localização dos cacauais, à necessidade de irrigação e aplicação de agrotóxicos. Quando a gente olha o currículo como um todo, a gente vê que algumas práticas ou algumas temáticas elas conversam com outros aspectos. Mas quando a gente olha para esses aspectos aqui dentro da gestão da produção, o que que é importante, né? Por que que ele se encaixa na gestão da produção e não somente lá na gestão ambiental ou em outros aspectos? Ana, eu acho que a gente poderia ficar aqui um dia todo conversando sobre esses aspectos que você mencionou, né? A gente tem muito conteúdo e, enfim, poderíamos destrinchar isso durante um dia todo, né? Mas, assim, todos esses aspectos, né, que você menciona, somados até os pontos que o João acabou de colocar na pergunta anterior, eles auxiliam os produtores no sucesso da produção e, obviamente, podem trazer consigo maior eficiência produtiva, né? E também, junto disso, redução de custos e, consequentemente, maior rentabilidade, né? Eu costumo dizer que o solo é o que o produtor tem de mais sagrado dentro da propriedade dele, né?
A gente sabe que o solo ele demora milhares e milhares de anos para se formar, né? E quando esse solo ele é mal conservado, ele pode resultar, sim, em impactos que prejudicam muito a produção. A erosão, por exemplo, Ana, é um dos principais problemas, né? E esse prejuízo ele pode ser gigantesco. Portanto, a conservação do solo ela é fundamental. Solos bem manejados, eles auxiliam o aumento de infiltração e retenção de água, por exemplo, né? A diminuição de perda de água por evaporação, evita, por exemplo, também a compactação do solo, disponibiliza nutrientes, favorece o aprofundamento de raízes de cacau, um ponto extremamente importante, aumenta o teor da matéria orgânica, por exemplo, no solo, diminui a incidência de plantas invasoras, mantém o solo fresco, estimula a atividade de micro-organismos benéficos. Então, são uma série de fatores aí que nos fazem pensar muito bem em como a gente vai manejar o solo, né? Porque as benesses de um bom manejo de solo trazem infinitas possibilidades para os produtores, tá? No que diz respeito à localização dos cacauais, eu acho que é importante a gente destacar aqui que algumas áreas elas têm restrições para o plantio de cacau e demais cultivos agrícolas, né? Um exemplo onde o cultivo de cacau ele não é permitido são em unidades de conservação e proteção integral, né? Essas unidades elas são regulamentadas no país através do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas também nós temos um fato que eu acho que é muito importante mencionar, é que, por exemplo, nos estados do Pará e Rondônia, foram instituídas instruções normativas, né, que permitem a recomposição de reserva legal, por exemplo, mediante autoplantio de cacau. E isso é muito importante para essas regiões. No que tange também o aspecto de irrigação, isso deve ser muito bem trabalhado dentro da propriedade, né? Em caso de necessidade de irrigação, ela deve ser feita sempre com acompanhamento técnico, né? E deve ser feito também por esse técnico um projeto de irrigação que indique ali a quantidade de água necessária para a cultura do cacau em cada uma das quadras. Cada quadra é diferente, Ana. Então é necessário que a gente tenha, né, esse projeto muito bem feito. Também se faz necessário, por exemplo, o requerimento ou dispensa de outorga de água, né? Para a captação dessa água que vai ser utilizada na irrigação. E sempre que possível, também é importante nós aplicarmos técnicas de irrigação que utilizem menos água, né, para evitar o desperdício, como no caso, por exemplo, do sistema de gotejo ao invés de aspersores. Por fim, aqui, para não me estender muito sobre a aplicação de agrotóxicos, o currículo ele traz muito mais aspectos que visam a segurança da aplicação e dos aplicadores, né? Como, por exemplo, treinamentos para aplicação, uso correto de equipamentos de proteção individual, utilização de produtos, apenas produtos registrados para a cultura de cacau, e além de outros aspectos, como, por exemplo, períodos de reentrada nas áreas e períodos de carência. Poxa, bacana mesmo, hein, Vitor? E a gente ficaria também um dia inteiro escutando mais sobre esses temas. Muito legal mesmo ouvir um pouco mais. Bom, e aí, passando um pouco desse tema, né, divisão em classes do currículo, para falar também sobre a divisão em práticas fundamentais e práticas prioritárias do material, eu queria falar um pouco também sobre as práticas fundamentais. E aí, João, o que que significa ser uma prática fundamental? E você pode falar um pouco para a gente sobre elas, sobre os desafios e as oportunidades? Sim, Alana. É, bom, as práticas fundamentais que o currículo de sustentabilidade traz são aquelas práticas inegociáveis, né? Seriam aquelas que a gente não abre mão de serem seguidas ali, ou pelo menos elas têm que ser pressupostas para a implantação, enfim, para a escolha do manejo, da escolha das áreas, né? Então não há, por exemplo, a possibilidade de você implantar uma roça de cacau se não for uma área legal, né? O Vitor já trouxe essa discussão aqui na fala anterior, mas é isso. Então, assim, esse é um exemplo.
a gente não pode implantar uma roça de cacau numa área ilegal, em uma unidade de conservação, uma terra pública, em uma terra de populações tradicionais, por exemplo, né, dentro do território brasileiro. Então, isso é um ponto que dentro desse eixo de gestão da produção, é uma prática relacionada às questões que envolvem o uso de agrotóxico. Então, manusear o agrotóxico com EPI, não utilizar substâncias comerciais sem aprovação legal dos órgãos, né, MAPA, Anvisa. Ou seja, são as práticas que são como a gente trouxe isso dentro do currículo como alertas, né, para que o agricultor e a agricultora olhem para isso e não sofram, né, não causem, não gerem qualquer prejuízo maior ali à sua gestão. Gente, produzir não é simples, né? A gente precisa estar atento a muitos aspectos e a questão da legislação é fundamental, nesse processo de constituição de uma área produtiva e de manutenção dela. Mas a gente tem que dizer que as práticas prioritárias, elas também são importantes, tanto quanto as práticas fundamentais, mas que talvez elas precisem de um pouco mais de tempo para serem implementadas, ou é uma implementação gradativa. A ideia é essa, Vitor. E, além disso, você pode trazer alguns exemplos sobre os desafios e oportunidades em torno da implementação dessas práticas para os produtores? Claro, Ana. A gente costuma dizer que as práticas prioritárias, as práticas fundamentais, elas são tão importantes quanto as práticas prioritárias, né? O entendimento da cadeia produtiva sobre as práticas fundamentais traz muito mais esse contexto de cumprimento de legislação, né? Conforme o próprio João mencionou. Já as práticas prioritárias, né, como o próprio nome diz, dizem respeito às principais boas práticas agrícolas que o produtor pode implementar na propriedade, visando sempre a melhoria de manejo. Tá? Ambas as práticas, elas podem ser implementadas ao mesmo tempo, não tem problema quanto a isso. Isso vai depender, na verdade, da capacidade do produtor de implementá-las. De toda maneira, o que nós costumamos recomendar é que o produtor primeiro atente-se às práticas fundamentais, porque assim ele vai estar de acordo com a legislação, e posteriormente ele passe a implementar as práticas prioritárias, visando a melhoria do ambiente produtivo. Ao passo que a gente começa a implementar essas práticas, Ana, a gente volta no que comentamos lá no começo do podcast. Né? Você passa a ter uma gestão muito mais profissional da sua propriedade. Né? Então você sabe ali o que de fato está acontecendo, se você está gerando lucro, se essa propriedade está gerando prejuízo, e também começa a abrir algumas portas, né, para dentro da sustentabilidade, para que o produtor ele consiga alcançar muitas vezes certificações, ele consiga alcançar, por exemplo, um recurso extra dentro da propriedade por pagamentos por serviços ambientais, por exemplo. Então, a implementação de alguns caminhos para o produtor que podem agregar muito à produção dele. Né? Ele começa a ter uma produção de cacau muito mais eficiente e sustentável, mas também passa a ter oportunidades de mercado que talvez ele não teria se não começasse a implementar boas práticas agrícolas. Muito bacana, e a conversa tá boa, mas e a gente poderia conversar muito mais, mas eu acho que para finalizar, eu tenho uma pergunta pedido para vocês, né? E aí pode ser João, e depois Vitor, enfim, eu queria saber de vocês qual seria o principal conselho que vocês dariam para os produtores que desejam adotar as boas práticas na gestão das propriedades e alcançar melhores resultados, em longo prazo. João, por favor, se você quiser começar, fica à vontade. Pode ser. Bom, nós como agrônomos, né, não vamos deixar de fortalecer a nossa categoria. Então, acho que inicialmente seria buscar um profissional, né, engajado com a cultura do cacau, que esteja atento a, a esse modelo de agricultura
né, mais moderno, essa agricultura regenerativa, que é o termo hoje que a gente adota, porque já não é mais suficiente ser sustentável, a gente tem que regenerar os ambientes que estão, muitos deles estão degradados de fato. Então, buscar esses profissionais que estão comprometidos tanto com a leitura do que há de melhor na cacauicultura, quanto desse manejo, né, dessa implantação, manejo, os conhecimentos de gestão, que adotem sistemas que utilizem menos recursos externos, né, e trabalhem para um sistema mais produtivo. Então, acho que o primeiro conselho poderia ser nesse caminho, né? Nós, de Imaflora, trabalhamos com esse ambiente de agricultura regenerativa há um bom tempo, temos algumas experiências, né, de culturas e de cadeias até que têm tido bons resultados, êxito nessa adoção de novo, desse manejo mais sustentável, mais regenerativo, mas também, para além da questão técnica, né, deixar de fazer propaganda só dos agrônomos, os produtores, eles também, quando se encontram, eles também são capazes de visualizar questões ali do campo, da prática do dia a dia, que auxilia demais. Então, ter esses encontros, esses intercâmbios, né, essa metodologia de produtor a produtor, agricultor a agricultor, enfim, tem vários camponês a camponês, tem várias nomenclaturas que explicam isso, né, mas o importante é que ele procure na sua região boas referências, pessoas que já caminharam, né, há algum tempo com a cacauicultura, para que consiga implantar ou até melhorar o seu manejo nesse sentido de buscar uma agricultura mais regenerativa. Então, que se apoie, né, nessas experiências técnicas de produção e também usem o currículo de sustentabilidade, façam pesquisa de mercado em relação aos insumos, as condições climáticas que eles têm ali no território deles, né, para que comecem bem ou melhorem o seu manejo. Acho que essas seriam algumas considerações que eu traria para esse debate. Eu gostaria de complementar o João aqui, se for possível, né? Mais uma vez, batendo na tecla do que a gente falou durante todo esse tempo aqui, né? Acho que um grande conselho que eu gostaria de levar aos produtores é que cada vez mais, né, entendam as propriedades deles como um negócio, né? Profissionalizem cada vez mais a gestão da sua propriedade, profissionalizem o seu negócio, busquem por práticas, por insumos que vão otimizar a produção, gerar maior eficiência produtiva, mas sem se esquecer de que aquilo ali deve ser feito com muita responsabilidade, né? Então, a gestão profissional dessa propriedade, ela vai trazer muitos benefícios ao produtor também. Muito bom, pessoal. Eu acho que a gente falar sobre o currículo de sustentabilidade, levar essa informação tanto para produtores quanto para técnicos e ter esse material disponível, né? A gente já comentou que ele está disponível na internet, no site do Coco Action, no site da IPC, que não é difícil ter acesso não só ao currículo, mas também ao manual de implementação, que traz ali algumas dicas e que ele tem sido utilizado por diferentes atores, é super relevante, né? O que a gente quer que o produtor, como disse o Vitor, seja um produtor mais profissional, mas que acima de tudo que essa produção dele traga renda, traga qualidade de vida, traga perspectivas de futuro para ele, para a família dele, para que ele produza cacau, mas que ele produza cacau feliz, né? Que ele consiga ver ali no fim do dia dele que o trabalho dele tem sido não só reconhecido, mas também remunerado adequadamente. Então, eu queria muito agradecer a participação do Vitor, do João, da Alana, abrir o espaço para vocês darem um tchau também para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, antes que a gente encerre o nosso podcast hoje. Então, Alana, passo a palavra para você dar o seu tchau. Mais um tchau e a gente volta em breve com novos e interessantíssimos temas, inclusive sobre o currículo de sustentabilidade. Quero de novo agradecer o Vitor, o João. Aprendi muito com vocês hoje, tenho certeza que vou continuar aprendendo. Obrigada e até logo.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, saúdo também a todos os produtores de cacau do Brasil e estamos à disposição sempre que vocês nos chamarem aqui. Da mesma forma, agradeço o convite, satisfação estar com vocês aqui, um grande prazer trabalhar com o Vitor, trabalhar com a Ana, com a Lana, e afinado nesse desenvolvimento da cadeia do cacau e buscando sempre conhecimento, buscando trazer essa discussão das melhorias. Contem sempre com a gente. Prazer. Pessoal, agora ficou ainda mais fácil acompanhar tudo sobre a cacauicultura brasileira. A Rádio do Cacau está no Spotify, trazendo informações, análises e conteúdos de qualidade para que você mantenha atualizado onde estiver. Siga nossas redes sociais, acesse o link na descrição e junte-se à nossa comunidade no WhatsApp para receber novidades e conteúdos exclusivos. Esse foi o IPC Explica de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.